amigos do canal Redemptoris Mater, sejam muito bem-vindos. Queridos amigos, hoje mesmo publicamos uma outra postagem em que examinamos a solenidade da Assunção da Virgem Maria de corpo e alma ao céu. Nela abordamos o Evangelho e a sua conexão com a primeira leitura da missa, que é do livro do Apocalipse, ou livro da Revelação, bem como o Salmo. Na presente postagem, a proposta é nos determos na segunda leitura, que é da primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 20 a 27. Uma passagem sobre o que, em grego, chama-se eschaton, isto é, sobre o fim do mundo, sobre o fim dos tempos, sobre a segunda vinda de Cristo no julgamento final. Vamos ver como esse texto da Escritura se interliga com a Assunção de Maria, razão pela qual foi escolhido para a liturgia deste final de semana. A passagem nos diz: Cristo ressuscitou dentre os mortos como primícias dos que morreram. Com efeito, se por um homem veio a morte, por um homem vem a ressurreição dos mortos. Assim como em Adão todos morrem, assim em Cristo todos reviverão. Cada qual, porém, em sua ordem. Como primícias, Cristo. Em seguida, os que forem de Cristo na ocasião de sua vinda. Depois virá o fim, quando entregar o reino a Deus, ao Pai, depois de haver destruído todo o principado, toda a potestade e toda a dominação. Porque é necessário que ele reine, até que ponha todos os inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo a derrotar será a morte, porque Deus sujeitou tudo debaixo dos seus pés. Mas, quando ele disser que tudo lhe está sujeito, claro é que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Então, que conexões podemos encontrar com a solenidade de hoje, da Assunção? Primeiro, Paulo refere a Adão e, assim como na carta aos Romanos, capítulo 5, está aludindo, ao citá-lo, à vinda do pecado e da morte ao mundo pela transgressão de Adão. Paulo traça uma espécie de paralelo entre a figura de Adão, que é do Velho Testamento, e Cristo e o Novo Testamento. Se a morte veio pelo pecado de Adão, o pai da humanidade, o primeiro homem, por meio de Cristo, também homem, Deus encarnado, a ressurreição dos mortos está vindo ao mundo. Mais uma vez vemos Paulo trabalhando com as duas criações, a antiga e a nova. A primeira criação é a esfera da realidade que ficou sob o poder do pecado de Adão, com as suas consequências trágicas. É o mundo decaído que vemos ao nosso redor. A segunda é o reino de Cristo, a nova criação, que começa na manhã do domingo de Páscoa, quando Cristo ressuscita dos mortos e inaugura uma nova fase da história humana, e também um novo tipo de corpo, seu corpo glorificado, que é o primeiro fruto da nova criação, início da nova criação, a primícia, como diz Paulo. Se toda pessoa morre por propagação do pecado de Adão, e aliás Adão significa homem, todos os que fazem parte do corpo místico de Cristo serão vivificados por meio do poder de sua ressurreição. A ideia de Cristo como primícias dessa ressurreição vem de que os judeus, no tempo da primavera, cortavam o primeiro feixe de grãos e o ofereciam a Deus como os primeiros frutos da colheita. Mais adiante colhiam o resto dos grãos semeados. Cristo é o primeiro fruto da ressurreição dos mortos, mas não é o único. Sua ressurreição acontece no meio do tempo e da história, e é como um sinal do que acontecerá a todos no final dos tempos, quando o resto da humanidade experimentará a ressurreição, na colheita final do trigo e do joio, em que serão definitivamente separados. Isso acontecerá naquele momento que também chamamos de parousia. Como Paulo diz, ele, referindo-se ao Cristo, deve reinar até que tenha posto todos os seus inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque Deus colocou todas as coisas em sujeição sob seus pés. E é aqui que podemos encontrar a ligação com Maria.
Essa imagem de colocar um inimigo sob seus pés ou esmagá-lo é uma alusão ao livro de Gênesis, aquilo que denominamos proto-evangelho, primeiro evangelho, a profecia da guerra entre a mulher e a serpente. Em Gênesis 3:15, Deus amaldiçoa a serpente depois da primeira transgressão de Adão. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ela te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esmagar a cabeça é uma imagem de sujeição. Por isso, os antigos escritores cristãos, os padres da igreja ou pais da igreja, e também doutores da igreja, viram nessa sentença uma profecia não apenas da vinda de Cristo, o Messias, que destruiria as obras do diabo, mas também da mãe do Messias, que daria à luz aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Maria foi vista como a nova Eva, assim como Cristo é o novo Adão, por meio do qual a salvação vem ao mundo. Maria é a única mulher que traz em si mesma o início da nova criação. Então, assim como Cristo experimenta o dom da ressurreição e a glória antes de todos os demais seres humanos, como sinal do início da nova criação, como primícias, assim também, na assunção corporal de Maria, pelo fato de que seu corpo e alma são incorruptíveis, foram assumidos ao céu. Maria, como nova Eva, consegue experimentar já o que todos nós iremos experimentar no final dos tempos. Ela é um sinal escatológico do fato de que a ressurreição do corpo não é apenas para Jesus, é também para todos os seres humanos. Não é apenas para o homem-deus, é para seres humanos comuns. Maria, totalmente humana, é uma criatura e, no entanto, participa da glória da ressurreição por sua assunção. Vejamos alguns exemplos do que os padres da Igreja disseram a respeito disso. Santo Irineu de Lyon, no século II, por volta do ano 180 d.C., apenas uma geração distante dos apóstolos, fala: o nó da desobediência de Eva foi desfeito pela obediência de Maria. O que a Virgem Eva amarrou, prendeu, através da incredulidade, a Virgem Maria libertou pela fé. Isso está no seu livro Contra as Heresias. São Jerônimo, grande estudioso da Bíblia, no final do século IV, início do V, assim explicou: a morte veio por Eva, mas a vida veio por meio de Maria. A vida que Jerônimo menciona aqui é o próprio Cristo, porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida, conforme João nos diz no capítulo 14, e veio ao mundo por meio de Maria. Portanto, se ele é o novo Adão, ela é a nova Eva. Hoje, Papa Emérito Bento XVI, refletindo sobre isso em sua homilia na solenidade da Assunção de 15 de agosto de 2011, afirma: Maria, Mãe de Deus, plena da graça, totalmente dócil à ação do Espírito Santo, já vive no céu de Deus com todo o seu ser, corpo e alma. Sublinho a palavrinha já, usada por Bento XVI. Ela mostra aquilo que é único em Maria. Como a nova Eva, ela experimenta os primeiros frutos da ressurreição. Prova a glória da ressurreição com antecedência, no já daquele momento em que foi elevada. Quanto a nós, que teremos de esperar até o fim dos tempos, há uma passagem muito forte no livro do Apocalipse, capítulo 6, versículos 9 a 11. João narra ver os mártires que clamam a Deus para que a ressurreição aconteça logo. Clamam pelo julgamento final. João escreve: quando o Cordeiro abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos homens imolados por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de que eram depositários. E clamavam em alta voz, dizendo: até quando tu, que és o Senhor, o Santo, o Verdadeiro, ficarás sem fazer justiça e sem vingar o nosso sangue contra os habitantes da terra? Foi então dada a cada um deles, diz João, uma veste branca, e foi-lhes dito que aguardassem ainda um pouco,
até que se completasse o número dos seus companheiros de serviço e irmãos que estavam com eles. Observem que São João, autor do Apocalipse, refere que as almas, não os corpos dos mártires, estão no céu. E também essas almas estão esperando pelo julgamento final, pois Deus lhes responde que é preciso que aguardem ainda até que o número total de mártires esteja completo. Em contraste, no Apocalipse 11 e 12, quando João vê a mulher vestida de sol, ela está no céu e a sua descrição indica que ela tem corpo, porque está, como diz João, vestida de sol, com a lua sob os pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Por isso essa passagem foi interpretada pelos antigos padres da Igreja como uma visão de Maria na glória. Mesmo para os maiores santos, somente suas almas subiram ao céu. Seus corpos ainda estão na terra. Alguns estão incorruptos, do que temos notícia quando são abertos os túmulos. Outros não, mas todos esperam a reunificação do corpo e alma no fim dos tempos. Como dizemos no Creio, acreditamos não apenas na imortalidade da alma, mas na ressurreição do corpo e na vida do mundo vindouro. Maria é um sinal de nossa esperança. Um dia, assim como ela foi elevada de corpo e alma ao céu para estar com Cristo para sempre na glória, um dia também nós participaremos dessa glória, não apenas por nossas almas, mas em nossos corpos também. É por isso que na Salve Rainha dizemos: Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa. Que essa graça da bênção de sobre a sua vida, sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada por terem acompanhado essa postagem. Se vocês gostaram, cliquem em seu like, inscrevam-se no canal e acionem o sininho para serem notificados de outras publicações.